Olá, Carlésia e quem mais for assistir o vídeo. Eu recebi um contato da Carlésia, né, com algumas perguntas, algumas dúvidas sobre psicanálise. Ela encontrou meu contato, me fez essas perguntas e parece que alguns colegas, algum grupo, né, de amigos, parece dela, também compartilham essas dúvidas. E são perguntas, ela me fez essas perguntas, vou gravar, vou tentar fazer um vídeo rápido, né? São perguntas que algumas se articulam uma com a outra, outras são mais espaçadas, então vou tentar passar rapidamente por elas, ok? A primeira pergunta que ela me fez foi sobre perversão, né? Assim, e o Freud não propunha um tratamento psicanalítico para psicose, e ela pergunta como isso se daria na perversão, né? De fato, o Freud não propõe um tratamento que não seja para neurose, né? O tratamento psicanalítico da associação livre, da interpretação, né? Ele é todo baseado no vou chamar assim, né? Desrecalcamento, ou seja, a pessoa recalcou algo do seu inconsciente e aquilo retorna de alguma maneira sintomática. O tratamento que o Freud inventa, que a gente pode chamar assim de psicanálise pura, psicanálise tradicional, do divã, da associação livre, etc. Ele é baseado nesse sentido, com esse objetivo de vencer as resistências para que o material recalcado apareça. Tanto no caso da perversão quanto no caso da psicose, o sofrimento não advém de um recalcamento. Pelo contrário, por exemplo, no caso da psicose, a gente tem um sofrimento que advém justamente do inconsciente a céu aberto. O inconsciente está mais, vamos dizer assim, exposto, né? Então, se a gente fosse pensar, né, uma das últimas perguntas dela é sobre o ego, o id, superego, né? Se a gente for pensar nesse sentido, é como se a neurose ela recalca o id. No psicótico, esse id não está recalcado, então ele aparece o tempo todo, né? Então, inicialmente, o Freud falou: a técnica que eu inventei não vai servir às outras estruturas. O Lacan e os pós-freudianos vários pós-freudianos, não só o Lacan, né, que vão expandir o uso da psicanálise para além da neurose, do tratamento individual do adulto, né? Que era assim o tratamento do Freud. Ele atende uma criança através do pai dessa criança, etc., mas é uma exceção. O tratamento que ele inventa é para neuróticos adultos, um tratamento individual. Então, a psicanálise depois ela vai compreendendo assim, que com o conhecimento que o Freud nos oferta sobre a mente, né, isso nos possibilita reinventar a psicanálise em vários contextos, em grupo, com criança, com psicóticos, mas não mais no sentido de interpretar a psicose, né, e fazer o material inconsciente aparecer, mas no sentido até de ajudar a organizar esse caos do id, né, para que o sujeito possa se ligar, de certa maneira, à realidade, ao laço social, com todo o problema, vamos dizer assim, estrutural, não sei se problema seria uma boa palavra, né? Mas com toda a peculiaridade estrutural da psicose, na sua formação subjetiva, que é justamente ter esse id muito, vamos dizer assim, exposto, né? É como se ele, entre aspas, assim, recalcasse, né, o mundo externo ao invés de ser o mundo interno, né? O Lacan vai dar o nome de fora-clusão disso, né? De incluir fora algo, de passar de um tempo que você não fez o recalque, né? Então, esse recalque original que coloca o id, vamos dizer assim, afastado do ego, né? Já na neurose, isso que aconteceria. O id seria, então, vamos dizer assim, silenciado, afastado do ego, apareceria só em sonhos, atos falhos, etc. e tal, que é o neurótico. Na psicose, e não é isso que acontece. O sujeito se liga menos ao mundo externo e mais ao seu próprio inconsciente, né? Ele é atacado pelo inconsciente, Lacan chama de inconsciente a céu aberto, né? Como se o id dele fizesse muita presença. Na perversão, não se trata nem muito assim de id e de ego, se trata de uma questão mais até ligada ao superego, né? Como se na neurose é o id que está afastado, é como se na perversão não tivesse essa estrutura superegóica que controla, né, os impulsos do id e também do eu, né, que é internamente, né, essa instância interna que chama superego. Então, por exemplo, uma grande característica que se fala da perversão é assim, o sujeito tratar o outro como objeto de gozo, né? Fazer o que quer com o outro, não sentir culpa, né? Então, essas seriam as características
do traço perverso. Então o Freud também não sugere um tratamento para perversão. O tratamento que o Freud sugere é centrado no adulto neurótico. Ainda hoje é controverso o tratamento da perversão, né? Porque a perversão ela teria justamente um acesso ali ao gozo, a uma satisfação que tanto no caso da psicose quanto no caso da neurose não há, né? Então assim, em que ponto o perverso demandaria um tratamento, ou como tratar, é algo muito mais controverso do que a psicose, né? Onde a gente já tem algo mais assentado sobre o tratamento da psicose, né? Uma frase famosa do Lacan é: o psicanalista não deve recuar diante da psicose. A gente tem ferramentas para tratar a psicose sim, embora o Freud tenha tido esse excesso de cautela de dizer, olha, o que eu fiz não, o tratamento que eu inventei não é para psicose, e não é mesmo o que o Freud inventou. A gente precisa reinventar a psicanálise para psicose, e no campo da perversão, o campo mais difícil ainda. E aí ela me faz uma outra pergunta, também polêmica e boa, né? As perguntas que ela me encaminhou são perguntas importantes, eu não vou conseguir, né, com esse tempo talvez responder todas, mas são perguntas importantes, que é a questão da inimputabilidade, né? Então um sujeito que é pedófilo, ou mesmo um sujeito num surto, né, que comete algum crime, etc., como que a psicanálise vê, né? Ele deveria ser considerado inimputável, ou seja, não poderia imputar culpa, né? Ou não, né? E aí a psicanálise ela tem uma contribuição para esse dilema, porque esse é um dilema jurídico, não é exatamente um dilema psicanalítico, né? Primeiro a gente precisa considerar o seguinte: nem toda patologia é considerada inimputável, né? Senão a gente estaria com pessoa com depressão, com síndrome do pânico, qualquer coisa a gente considerar o sujeito inimputável, né? Não, é uma patologia, um estado patológico onde os peritos vão julgar que o sujeito não tinha condições psíquicas, uma organização psíquica para decidir sobre aquele ato, né? Então, mesmo o sujeito esquizofrênico, suponhamos que um sujeito recebeu o diagnóstico de esquizofrênia, não quer dizer que amanhã ele comete um crime e aí pronto, ele é inimputável porque ele tem o diagnóstico de esquizofrenia. Não, vai ter uma perícia para ver se de fato, né, ele não estava em condições de organizar, estava em surto psicótico, por exemplo, etc. e tal. E aí a pergunta que ela faz é muito interessante, que é assim: se é um traço do inconsciente, como que a gente vai imputar a culpa? Né? E aí, só que a pergunta dela a gente poderia expandir para todos os crimes, né? Porque sempre vai ter algo do campo do inconsciente. Então, um cuidado que eu diria para a Carlese e para os amigos é assim: não entenda que a psicanálise desresponsabiliza o sujeito, porque ela responsabiliza o inconsciente, ou seja, então isso foi do seu inconsciente. Pelo contrário, o que a psicanálise vai fazer, e depois eu vou falar do diálogo da psicanálise com o jurídico, o que a psicanálise vai fazer é justamente o contrário, é responsabilizar o sujeito até mesmo pelo seu inconsciente. Basta você narrar um sonho para o seu analista, você vai ver que ele vai te responsabilizar: mas eu estava dormindo. Ou então você comete um ato falho: não, mas não foi isso que eu quis dizer, isso foi o meu inconsciente. Mas o analista vai justamente tentar te responsabilizar pelo inconsciente. Então a psicanálise não desresponsabiliza. Então, nesse campo jurídico, a psicanálise também não vai partir da desresponsabilização. Tudo bem, ela pode pensar assim, a questão da culpa, porque a psicanálise não é punitivista, né? Ela vai tentar fazer com que o sujeito responsabilize, não exatamente que ele se sinta culpado e tenha uma punição. É uma questão do jurídico, é do Estado. O Estado é que tem que ver isso, né? A contribuição que a psicanálise pode dar, inclusive ao ordenamento jurídico, é dizer: será que não tem formas da gente trabalhar a responsabilização, né, desse sujeito, né, a partir da conversa, do diálogo, do tratamento, da reflexão, né, como por exemplo o PAI-PJ, né, é um programa programa de atenção individual ao paciente jurídico. Acho que o PAI-PJ, acho que é esse o significado, né? É um programa super interessante, é um programa quando um crime acontece que é motivado por algum traço patológico, uma equipe, né, ordena, conduz um tratamento mesmo, né? Uma equipe conduz uma reflexão para o sujeito se responsabilizar por aquele
por aquele ato que ele cometeu, ainda que seja motivações inconscientes, ainda que advenha de traumas, mas que ele saiba desse trauma, mas ele não deixa de ser responsável, né? Aí a questão de punição ou não, né? O próprio tratamento, ele é uma forma do sujeito criminalmente pagar quando ele é considerado inimputável, tá? Então, aí é uma questão mais jurídica, mas a contribuição da psicanálise é dizer assim, olha, há recursos através da palavra da gente responsabilizar esse sujeito se sentir responsável e esse sujeito provocar mudanças subjetivas para que ele não cometa, por exemplo, mais, mas principalmente para que ele se guie de uma maneira mais, vamos dizer assim, livre desses próprios traumas e fantasias inconscientes. Então, em outras palavras, a psicanálise não desresponsabiliza o sujeito, tá? Mas isso foi do inconsciente dele. Não, foi do inconsciente, mas por isso mesmo ele precisa responder sobre o seu inconsciente, não no sentido criminal, mas no sentido da palavra. Então é nesse sentido que a psicanálise opera, tá? E aí no ordenamento jurídico, sim, algum sujeito aí vai ter uma perícia que vai avaliar se esse sujeito, não exatamente se veio do inconsciente ou não, mas se esse sujeito no momento do crime, ele tinha condições de pensar, de refletir, de decidir sobre aquele crime e qual é o grau disso, se ele vai ser considerado, se isso vai ser só um atenuante ou se isso vai ser considerado de fato algo que o torne inimputável, né? Ou seja, que não pode, o Estado não pode imputar culpa a ele, por exemplo, um surto psicótico. Agora, um estupro, um traço mais de perversão, assim, né? Uma pedofilia, etc., né? O sujeito tem consciência do ato que está operando, né? Ele pode não ter controle do desejo, e aí é outra coisa, né? A gente entender como que a gente pode trabalhar esse campo, né, do desejo, e a justiça trabalhar o campo do ato, porque tem um sujeito que pode ser pedófilo, por exemplo, no sentido sexual do desejo, etc. e tal, e não exatamente cometer o crime, né, mas ter desejos, e pode, sei lá, né, se incomodar com aquilo, querer tratamento para aquilo, querer falar sobre aquilo, né, e não exatamente cometer o crime. Então são duas coisas diferentes, uma do jurídico, outra vai da psicanálise. E tem um ponto que encontra a psicanálise, pode colaborar com o jurídico. Bom, essas são as duas perguntas iniciais que ela me fez, e ela fez também mais uma pergunta sobre sonhos, né? De onde vêm os sonhos? Né? Vem do pré-consciente, do inconsciente, né? Na verdade, o sonho, o Freud, a frase famosa do Freud é: o sonho é a via regis para o inconsciente, ou seja, o sonho é a estrada real, via regis é a estrada real, é a estrada que vai mais direta, né? Que a gente tem mais acesso ao sonho. Então, portanto, o sonho está no inconsciente, né? Mas o sujeito a gente só sabe do sonho do sujeito porque ele lembrou, ou seja, então porque ficou um fragmento do que ele viveu à noite, um resto disso na consciência dele, no ego dele. Entendeu? Então, o que acontece? O que é o sonho para Freud? O sonho para Freud é, no momento que a gente dorme, o sonho para Freud é uma regressão, tá? Então, vou colocar o termo que o Freud usa, não no sentido de regressão de vidas passadas, nada disso. Regressão no sentido de sistema. Regredir de um sistema consciente para um sistema inconsciente, do ego para o inconsciente. Por que ela é uma regressão? A ideia do Freud é que quando a gente dorme, a gente desinveste tanto da realidade. Quando eu falo desinveste energia psíquica, porque o nosso psiquismo tem energia. No dia que você está preocupado com uma coisa, você vê que a energia psíquica fica pensando naquilo. Ou você está apaixonado, você fica pensando numa pessoa, por exemplo. Né? Ou seja, você sente a sua energia psíquica voltada para aquele objeto. Quando você dorme, sua energia psíquica não está voltada nem para a realidade e nem para o ego consciente, que opera o mundo racional, etc, tal, as contas que você tem que pagar, etc, papapá, isso, aquilo, né? O mundo externo, o movimento, etc. Então você é como se desligasse tudo isso. Então a energia, em vez de fazer o movimento do inconsciente rumo consciente, aí a elaboração consciente, rumo à realidade, onde você vai fazer as coisas, etc e tal, ela faz um movimento regresso. Ou seja, você dorme, você desinveste da realidade, desinveste da consciência, desinveste do ego, desinveste dos movimentos, né? E aí o seu investimento mental, o seu investimento psíquico, acaba regredindo as imagens, lembranças que ficaram no inconsciente. Um pouco de resto diurno também,
né? Então aquilo que você viveu no dia, uma briga, alguma coisa, você acaba sonhando também, é muito comum sonhar, mas misturado com aquilo que está mais nas profundezas, entre aspas, não sei se é uma boa palavra, da sua mente. Né? Então o sonho não é nem exatamente que o inconsciente vem para a consciência, né? É a sua energia mental é que vai para o inconsciente, porque ela desligou dessa outra área. Por isso é uma regressão. E aí você tem acesso maior com menos restrição, porque você não precisa de muita restrição. Né? Por que você tem restrição? Por que você tem recalque? Por que você tem resistência? Porque causa desprazer no eu, porque te coloca em risco se você sair alucinando tudo que você pensa, etc e tal. Né? Então, como você está dormindo, você está, de certa maneira, o seu eu, o seu ego, que é essa parte sensora, que é essa parte que regula, ele está desligado, ele está dormindo também. Agora, se você ficar numa cena muito perigosa, é comum a gente acordar, né? Porque o eu vai te proteger. Fala, peraí, o que está acontecendo? Né? Como se fosse assim, o eu, imagina o eu um vigilante. O eu está lá, ele está vigiando. Na hora que chegar à noite, ele dorme. Então a coisa acontece, você tem mais acesso ao inconsciente. Só que se você tem um determinado acesso, você tem um sonho muito de culpa, por exemplo, o eu aparece e fala, ô, né? Tipo, que bagunça é essa? E é comum acordar também quando o sonho é bom. Né? Você tem um sonho maravilhoso, um sonho erótico, um sonho de fantasia, ou um sonho que você está num lugar super gostoso, etc e tal. O que é muito comum acontecer? O ego querer participar. Né? Porque fala assim, eu quero estar inteiro nessa experiência. Só que na hora que você quer estar inteiro nessa experiência, você leva seu ego para lá, você acorda o seu ego, pronto, acabou a fantasia. Aí o ego te acorda, não, isso é só fantasia minha, isso aí você vai elaborar isso no seu mundo consciente, no seu mundo pré e consciente, que é o ego. Quando eu falo ego, eu estou falando do sistema pré e consciente. Beleza? Então são essas as perguntas que estão respondendo o sonho. O sonho é uma manifestação principalmente do inconsciente, tá? E a última pergunta dela é sobre id, ego e superego. Logicamente, cada pergunta dessa é um tema extenso, né? De pesquisa, inclusive. Né? E esse também é id, ego e superego. Isso é da segunda tópica. Ela faz uma pergunta muito comum, mas muito perigosa, assim, porque a gente tende a fazer isso, né? O id é inconsciente, pré-consciente, consciente, onde que está esse sistema? A gente precisa pensar que são dois sistemas distintos. Primeiro, Freud fez o sistema inconsciente, pré-consciente, consciente, e 20 anos depois, praticamente, né, em 1923, ele escreve o Ego e o Id, que é o texto que ele apresenta esse novo sistema. Eu, supereu e isso. Ego, superego e id. Né? Então, são dois sistemas distintos. E eles colocam esse sistema justamente para superar a questão do inconsciente. Então, não são sistemas, não dá para a gente casar esses inconscientes, não. Esses sistemas, não. Tá? Assim, fazer uma referência imediata, que quem está aprendendo psicanálise normalmente busca fazer. Eu também, né? Falo, peraí, então, o que é na segunda tópica, isso é chamado de segunda tópica? O que é da primeira tópica, está lá na segunda tópica, tentar fazer uma equivalência. Não existe essa equivalência. Mais ou menos, vou fazer assim, mais ou menos, como que a gente poderia pensar? O id é a parte, o id a gente pode considerar inconsciente. O id é todo inconsciente. Né? Então, beleza, o id quase que é a mesma coisa que o inconsciente da primeira tópica. Então, o id talvez daria para a gente fazer isso. O ego e o superego não dá. Então, a ideia do Freud é que, inicialmente, a nossa mente era só um isso. Um id, uma coisa, ainda não tinha um ego, né? Era impessoal, era um tanto de energia psíquica, que não tinha exatamente uma consciência. Com a consciência vamos dizer assim, se afirmando e com o contato da consciência, da percepção com o mundo externo, da formação da consciência, do ego, etc e tal, o que acontece? Né? O id, uma parte do id, a parte do id que está mais ligada ao mundo externo, ela se transforma em ego. Então o ego é uma parte do id modificada pelo mundo externo. Isso é uma coisa importante. O ego é uma parte do id modificado pelo mundo externo. Então o ego a pergunta que a gente faz. Então o ego é consciente e pré-consciente. Só que o Freud inventou esse termo, esse nova de sistema, justamente para nos mostrar que tem uma parte do ego que também é inconsciente, porque ele é uma parte do id modificado. Ele é o id transformado. Então tem uma parte que é mais consciente, uma parte pré-consciente, e uma parte pequenininha do ego que é inconsciente. Então o ego é tudo. É pré-consciente, consciente e inconsciente. Né? O id é todo inconsciente.
Então o ego é uma transformação do id. E o que é o superego? O superego é uma transformação do ego, né? Então o superego é uma transformação do ego pelos ideais. O ego é uma parte do id transformada pelo mundo externo. O superego é uma parte do ego transformada pelos ideais de cada cultura, de cada pessoa. Então eu tenho que ser bom, né? Eu tenho que ser honesto, ou o contrário. Não existe exatamente assim, bom e ruim. O superego ele passa por ideais. Normalmente a gente vê os alunos falando assim: meu id quer ir para a festa, meu superego quer estudar. Né? Só que às vezes o superego ele pode estar querendo ir para a festa também. O superego você tá lá, você deixou de ir para a festa e está atendendo o superego, estudando. Vou estudar então. Aí seu superego fala: não, mas essa idade, hein, você devia, o ideal, né? O pessoal no Facebook, no Instagram, todo mundo postando, todo mundo tá feliz, todo mundo tá indo pra festa, etc, tal, e você tá estudando. Isso também é superego. Toda vez que a gente sente culpa, toda vez que a gente tenta seguir um ideal, seja um ideal de renúncia, seja um ideal de gozo, de prazer, é superego. Superego, ele é os ideais. É o ego tentando ser um super ego, um ego idealizado. Então isso que é o superego. Então o superego, como ele é um ego modificado, ele também é consciente, pré-consciente e inconsciente. Tem uma parte do superego também que é inconsciente. É como se a pontinha do id virou ego e uma lateral do ego, que engloba inconsciente, pré-consciente, consciente, pré-consciente e inconsciente, virou o superego. Ou seja, um ego super, um ego ideal, o ego que atende aos ideais, mesmo os ideais contrários, porque a nossa sociedade coloca ideais contrários, né? Você precisa consumir muito, mas ao mesmo tempo você precisa acumular muito dinheiro. Então a gente sente culpa porque gasta, sente culpa porque não gasta, né? Nossa, eu devia ter comprado, mais vale um gosto do que mais vale um gosto do que dinheiro no bolso, alguma coisa mais ou menos assim. Mas por outro lado, na hora que você gasta, você fala: nossa, eu preciso ser precavido, etc. Isso é tudo superego. São os ideais, são as culpas da cultura. Bom, são assuntos distintos, dispersos, né? Alguns se dialogam. Espero que tenha ajudado. Acho que eu não consegui ser muito breve como eu queria, mas espero ter ajudado. Gosto muito desse diálogo né, com quem está começando a psicanálise, sou apaixonado pela psicanálise, e a gente pode manter assim, esse diálogo. Tá, Calés? Muito obrigado pelas perguntas. E ela perguntou se eu tenho algum canal, algo no YouTube, até um projeto, mas por enquanto não. Eu tenho alguns vídeos, algumas coisas que eu faço, mas de psicanálise especificamente, assim, dessa área que ela perguntou, eu não tenho. Mas muito obrigado pelas perguntas e espero que tenha ajudado, tá? Eu sei que foi meio rápido, minha fala, etc, porque eu queria ser mais conciso, mas você, quem está começando a estudar psicanálise, vai ter muito tempo para se debruçar sobre essas perguntas aí, algumas delas talvez vocês vão passar o resto da vida pesquisando aí e cada dia aprendendo um pouquinho mais, porque tem sempre algo a aprender, né? Falou, muito obrigado, gente. Tchau.